Paz contigo! Este é o programa Jardim de Deus, a clínica para a sua alma. E o tema que nós vamos tratar hoje é sobre culpa e perdão. Sabe, existem pessoas que já foram perdoadas por Deus, mas ainda assim vivem como se não fossem perdoados, vivem ainda se punindo por causa daquilo que já aconteceu. Exatamente. A culpa é uma prisão silenciosa. Muita gente vive algemada a um passado que Deus já esqueceu. Romanos 8:1 diz que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Dr. Francis, sobre esse tema, por que é tão difícil, às vezes, as pessoas, ou nós mesmos, acreditar que Deus já nos perdoou? Tem vários fatores, né, que podem contribuir para essa sensação de que Deus não tenha de fato nos perdoado. Primeiro, podemos citar um aspecto espiritual, onde a gente verifica que nós deixamos de ser pecadores perdidos e nos tornamos pecadores arrependidos. E a partir daí, a ideia da culpa, do pecado, ela permanece na nossa consciência de pecado. E o perdão de Deus, ele ultrapassa tudo isso, ele vai para além dessa nosso senso de merecimento, porque quando você permanece com a natureza do pecado, você permanece de forma ainda que inconsciente, não se achando um merecedor. Você atrela ao perdão à justiça. Quando que, na verdade, o perdão divino, ele não está atrelado à justiça, ele está atrelado à justificação. É ele fazendo a parte da justiça e trazendo para nós misericórdia e graça. Graça é um favor não merecido. Misericórdia é ele não me dar o mal que eu mereço. Enquanto que justiça seria a pessoa receber aquilo que ela merece. Então, se eu sou um pecador, eu mereço a morte. Isso é justiça. Me dá o que eu mereço. A misericórdia, ele não me dá o mal que eu mereço. E a graça, ele ainda me dá um bem que eu não mereço. Enquanto eu atrelo, mesmo que de forma inconsciente, que o espiritual tem muito do inconsciente, é uma forma de saber sem saber como. Eu sei que eu sei, mas não sei como sei. Isso é espiritual, isso também é inconsciente. Eles se cruzam nesse momento. Então eu tenho um saber inconsciente de culpa por ser um pecador, ainda que pecador arrependido. Mas a ideia do pecado permanece. E atrelado à justiça, sempre vai gerar culpa. A menos que eu compreenda misericórdia e graça. E a forma que eu tenho de compreender de fato misericórdia é praticando misericórdia. É sendo misericordioso, é não dando ao outro o mal que ele merece, como retribuição ao mal que ele me fez. E também graça. Eu só compreendo graça experimentando graça. Então, para isso, eu tenho que dar ao outro o bem que ele não merece, mas eu faço porque é graça. Esse aspecto espiritual que se mistura a um saber inconsciente de que eu não me enquadrei nesse aspecto, continua mantendo vivo a ideia de culpa. Mas eu posso acrescentar a ele também um aspecto psicológico, que é primitivo também. Aquela culpa de não dar conta de atender a demanda do outro, de tornar o outro feliz o tempo todo, satisfeito o tempo todo. A gente percebe isso desde a nossa infância, desde bebês, quando a gente começa no processo de amamentação e que você começa a ter a sensação de que em alguns momentos você não torna o seu par, que é a mãe, uma pessoa feliz o tempo todo. E a primeira coisa que às vezes surge no pensamento da criança é: não estou sendo suficientemente bom para agradá-la.
E isso pode gerar uma culpa, que mesmo que conscientemente essa culpa desapareça, porque ela não tem muita lógica para a vida adulta, o padrão psíquico dela permanece e faz com que a pessoa comece a olhar para tudo com esse olhar da culpa. É uma culpa que, como eu disse, sinto que tenho, sei dela, mas não sei como eu sei, aonde eu aprendi, da onde ela veio. Esse é um aspecto também muito importante. E eu vou citar um terceiro, que é o cultural. A gente aprendeu que uma vez fazendo um mal a alguém, como por exemplo uma traição ou algo do tipo, o relacionamento nunca mais será o mesmo. Uma vez quebrada a amizade, você pode colar que ela não vai ser a mesma. A gente aprende culturalmente isso. A gente diz assim, a gente só se engana uma vez, a gente só se deixa enganar uma vez, confiança só se perde uma vez. São muitos os jargões que representam um pensamento cultural que nós estamos inseridos nele, dizendo, olha, se você fez alguma coisa de ruim, o relacionamento vai estar estragado para sempre. A gente leva tudo isso para o campo de Deus, do divino. E aí mesmo Deus se sacrificando para poder nos transformar, nos trazer de volta a reconciliação, a adoção de filhos, a gente só imagina isso possível lá no futuro. As pessoas pensam, não, por enquanto a gente não consegue. Mas lá no futuro, depois que eu morrer, que ressuscitar, ou que a igreja for arrebatada, aí sim, lá nós estaremos livres desse corpo do pecado. E aí a gente já justifica a partir daí a culpa que a gente está sentindo. Enquanto que a obra não é futuro. Ela não acontecerá no futuro. Ela também não aconteceu no passado. O sacrifício de Jesus não está no passado, ele está presente, ele está atual. A validade dele é para agora, porque ele está no mundo espiritual. E o mundo espiritual só tem presente. Então essa história de que eu serei também não cabe. Só que a gente tem essa dificuldade de pensar, eu estou perdoado agora. Por todos esses fatores que eu já disse, a gente acaba levando para esse lado. A gente consegue até acreditar num perdão futuro, mas viver esse perdão no presente ainda é uma coisa difícil para a nossa mente conseguir alcançar. Essa nossa relação com a culpa e o perdão, ela também acaba entrando também em outro aspecto, né? Que quando nós, ao invés de simplesmente não recebermos o perdão de Deus e continuarmos nos punindo, o outra face também é quando nós começamos a culpar as pessoas por tudo que acontece e não assumir a culpa. A culpa é sempre de alguém, nunca é minha. Mas essa relação com a culpa, tanto num aspecto quanto no outro, elas são capazes simplesmente de adoecer uma pessoa, adoecer a alma de alguém. Isso é verdade? É verdade, absoluta, porque a culpa é um jugo pesado que a pessoa carrega uma vida inteira. Enquanto que o papel de Jesus é justamente trocar o jugo que ele fez na cruz do Calvário. Olha, eu vou levar o seu lugar de pecador e vou te dar o lugar de filho de Deus. Por isso que ele diz assim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então a gente vê que a pessoa carregando consigo uma culpa, ela carrega consigo um peso eterno, que parece que não a deixa jamais. E a única forma dela conseguir ter momentos de sentir esse peso aliviando é através da expiação, da penitência. Não basta Jesus ter feito o papel de tirar o meu pecado, levar a minha culpa. Eu preciso pagar um preço também por isso. Então eu vou buscar uma forma de penitência, uma forma de sofrimento que possa pagar, compensar o pecado. E que, na verdade, é uma forma de eu tentar atenuar. Isso, como é recorrente, você começa a trazer uma vida de sofrimento.
você carrega uma vida de sofrimento e ainda dizendo, o sofrimento nos aproxima de Deus. Na verdade, quando nós somos provados, gera um tipo de sofrimento que nos aproxima de Deus. Mas o sofrimento que eu coloco sobre mim mesmo, eu mesmo vou imputar sofrimento a mim para expiar um peso de culpa que é latente e constante, isso aí não me aproxima de Deus. Isso me aproxima de um abismo. Eu faço o abismo acontecer agora. Isso vai me levar à depressão, vai me levar à ansiedade, vai me levar ao funcionamento totalmente errado dos meus sistemas, que vai somatizar no meu corpo ao longo do tempo. São feridas na alma que se refletem também no corpo, por causa de uma culpa que não te aproxima em nada de Deus. Ou seja, a culpa ela é uma prisão que ela parece espiritual, mas é um lugar onde a pessoa fica presa. Então a gente pode dizer que a culpa é uma emoção que, vamos dizer assim, que é uma emoção que é do inferno, digamos assim, né? Que não vem de Deus, que é esse aprisionamento. Corretamente. E a gente que trabalha com cura da alma, sabemos que demônios, para pegar aí o lado espiritual que você mencionou, demônios se alimentam de feridas na alma. Sim. Qualquer ato de demonização, partindo ali de uma indução, uma opressão, até mesmo uma possessão, ela vai ser feita em cima de feridas na alma. É onde há fragilidade, porque o diabo não joga para perder, então ele vai atacar onde há vulnerabilidade. E se existe uma culpa que funciona como uma espécie de ferida na alma, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, se eu não consigo transformar a minha mente para entender que essa verdade não é completa em si só, ela tem a outra parte que diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então existe um antídoto para essa culpa. Só que se eu não consigo absorver isso, mudar minha mentalidade, mudar minha mente, isso serve de ferida na alma. E é justamente aí que o espiritual vai entrar, para poder botar o dedo na ferida e me trazer cada vez mais o senso de não merecimento e travar totalmente aquilo que Deus tem para mim. É onde as pessoas começam a pensar assim, que o outro até merece ser perdoado, mas eu não. Então Deus perdoando os outros, ele mesmo perdoa os outros, mas não se autoriza perdoar ou ser perdoado. É uma das facetas, né? Tem aquelas pessoas que vão acreditar no perdão para o outro, não para si mesmo, que é uma das formas de penitência, uma das formas de expiação do pecado. Eu tenho que pagar o meu preço aqui. O outro não, mas eu tenho que pagar o preço. Isso aí é uma das formas. Tem aqueles que transferem a culpa. Síndrome de Adão e Eva. Adão, onde estás? Aí começa um diálogo. E a partir desse diálogo, Adão fala, olha, a culpa não é minha, a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. E aí Deus, quando vai para a mulher, ela fala, não, a culpa não é minha, a culpa foi da serpente que me enganou. A transferência da culpa também é uma forma de atenuar. Então, assim, sempre a culpa é do outro. Em todas as situações, nós temos esses casos em que a culpa é do outro, a culpa é do outro. É uma forma, é um mecanismo de defesa para lidar com essa dor também. Então a gente tem essa faceta e temos também essa em que ele não é culpado de nada, mas ele está sempre culpando os outros. Para eu estar sempre culpando os outros, eu tenho uma culpa latente. Embora eu nunca assuma, eu nunca diga, eu sou culpado disso, mas eu sinto que sou. E porque eu sinto que sou, eu tenho que botar a culpa em alguém, tenho que transferir isso para alguém. Pessoas que estão constantemente culpando os outros carregam dentro de si uma culpa enorme. Uma culpa enorme. É a forma de esconder essa culpa que elas carregam, transferir para os outros. E elas estão adoecendo a si mesma e o ambiente à sua volta. E a culpa, a falta de perdão, essa dificuldade, não traz benefício algum. Quando uma pessoa realmente ela tenta se justificar, ela tenta se achar que
é culpada, ela merece uma punição. Na verdade, isso não traz benefício nenhum para a vida da pessoa, para a situação que ela está vivendo, muito menos para qualquer pessoa que esteja junto com ela. Na verdade, esse benefício só viria realmente com o perdão, com o deixar de lado, com o abandono da culpa ou da ação. Mas realmente não há benefício nisso, não há nada que você possa destacar como proveitoso nessa circunstância, nessa situação para a vida de qualquer pessoa. Então, realmente é uma coisa que a gente poderia dizer que não é recomendada, ao passo que é justamente direcionado. O que nós recomendamos é justamente aceitar o perdão de Deus, aceitar que Deus, no seu poder, na sua graça, Ele nos perdoa. E então nós conseguimos vencer, e então nós conseguimos avançar. Essa seria justamente seria por aqui o caminho que nós deveríamos seguir, ao invés de assumir ou tentar caminhar com a culpa. Sem dúvida. Esse é, de fato, o único caminho. O único caminho. Né? Você aprender a lidar com a culpa de maneira saudável é você conseguir primeiro perdoar a si mesmo, depois perdoar também aos outros. E esse perdão fica mais fácil quando você deixa de exigir justiça para dar lugar à graça e à misericórdia. A justiça pertence a Deus. O que cabe a você não é fazer a justiça. Nesse sentido, né, de querer bater uma face, eu posso revidar. É justo? É justo. Mas eu, ao invés de fazer isso, eu poderia fazer essa justiça, mas eu dou lugar à misericórdia e à graça. Só com essa prática. Exatamente. E essa é, na verdade, a diferença entre a punição, a autopunição e o arrependimento. Isso. O pecado que a gente mencionou, que é original, né, já o pecado que vem do texto, né, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, ele traz consigo pecados praticados, a prática do pecado. E o arrependimento, ele primeiro começa com um sentimento forte de inadequação com o ato do pecado. Difere da autopunição, porque a autopunição, você está sempre com o pecado. Ele está sempre presente e você peca e precisa, para conviver com ele, se punir. O arrependimento não. O arrependimento faz com que você abandone, com que você deixe o pecado. Então, quando você se arrepende e deixa, você alcança misericórdia. Isso chega até você. A autopunição não. A autopunição você nunca deixa. Você convive com ele e depois paga de alguma forma, se penitencia de alguma forma, para depois voltar a fazer o que era feito antes. Isso não é arrependimento. Verdade. E qual que é o caminho para curar essa culpa? Seja ela a culpa essa culpa comportamental de sempre acusar os outros, ou seja ela essa culpa de autopunição? Essa culpa, ela é a mesma culpa, sabe? Ela se manifesta de duas formas diferentes, mas é a mesma culpa. No primeiro caso, eu assimilo a culpa, então eu vou me punir. No segundo caso, eu não aceito a culpa, então eu vou transferir. Mas ela está sempre ali, presente. E o caminho para a culpa é, primeiro, arrependimento. Arrependimento. Porque se você continua na prática do erro, você não consegue, de fato, se eximir da culpa. Enquanto que o objeto da culpa continuar presente, você não consegue se eximir. Então, a respeito de pecados praticados, você tem que se arrepender. Segundo, deixar o pecado praticado. Esse é o caminho. A respeito do pecado como raiz,
como pecado original, que é inclusive a semente dos pecados praticados, esse aí você precisa nascer de novo. Nascer de novo significa mudança de identidade. Eu aceito o sacrifício de Jesus, que tomou o meu lugar de pecador e me deu o lugar dele de filho de Deus, que é sem pecado. E a partir daí, não tem nada que eu possa fazer. É ele que pode fazer e ele já fez tudo. É aceitar isso na minha mente e, a partir disso, aceitar também no meu coração, ou seja, nos meus afetos. Não basta eu conhecer essa verdade, eu preciso sentir essa verdade. Sentir a expiação da culpa é não sentir culpa. Então eu tenho que treinar a minha mente até que eu consiga não sentir a culpa que já foi levada. Não adianta eu falar assim, verdadeiramente ele levou sobre si os meus pecados e eu continuo sentindo o peso do pecado. Porque com a minha boca eu estou confessando uma coisa, mas os meus afetos mostram que eu não acredito nisso que eu estou confessando. E a gente justifica, não, é lá no futuro. Não, não é no futuro. A gente começa a se santificar agora. Primeiro ato é, eu abandono a semente do pecado, como? Sim. Aceitando que Jesus morreu no meu lugar e agora eu estou no lugar de filho de Deus, que ele me deu e me fez filho por adoção. Pronto, já mudei minha identidade. A partir de agora, eu começo a me sentir dessa forma, até criar, de fato, uma atividade mental que modifique a atividade cerebral e crie padrões mentais de uma nova vida. Isso é o nascer de novo, sem essa culpa de pecado. E, para essa culpa se tornar eficaz, nesse novo lugar, eu deixo de praticar os atos pecaminosos. É claro que existem situações que passam a ser um deslize. Eu fiz, eu errei. Mas para esse caso, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus. É esse lugar de filho. Que eu percebi que se eu sair dele, eu retorno. Retorno, me arrependo e me conserto. E abandono aquela prática. E aí eu vou me transformando. Somente com essa mudança interior, que alinha pensamento a sentimento de forma coerente, é que eu consigo me livrar da culpa do pecado. Fora disso, vai continuar transferência, vai continuar autopunição e essa relação problemática consigo mesmo e com as pessoas ao redor. Quando a gente fala em perdão, é natural as pessoas terem tanto esse conflito, né, de saber o que é, de identificar, mas eu vejo também que muitas pessoas chegam na clínica com alguma dificuldade de liberar perdão. E elas ligam o perdão a um fato de merecimento. E elas falam, a pessoa não merece que eu o perdoe. As pessoas têm dificuldade de diferenciar o que é merecimento e que o perdão é uma decisão. Né? Não é porque o outro merece ou não merece, né? A partir do momento que ela, como se diz, identifica isso para ela, que ela toma essa verdade para ela, que é uma decisão, eu acredito que fica mais fácil também dela se ver livre dessa culpa e de perdoar o próximo, né? Ou a si mesmo. E a verdade que a gente vê é que essas pessoas, elas estão em busca de justiça, elas se sentiram injustiçadas. Então elas não liberam perdão para alguém que as magoou, alguém que as traiu, alguém que fez algum mal com ela. Então ela se sente injustiçada. E agora ela quer que seja feita justiça. E às vezes ela até ora pedindo, Deus, faz justiça. Não tem como isso passar impune. Esse mal foi forte, foi grande demais. E, na verdade, ela nem sabe o que ela está dizendo, porque se Deus fosse fazer justiça, é justo que todo pecador morra. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas tem outra parte também que diz que o salário do pecado é a morte. Então, se Deus for fazer justiça com os outros, quando eu oro falando, Deus, faz justiça na minha vida, cuidado. Você está pronto para Deus fazer justiça na sua vida? Porque justiça é Ele te dar aquilo que você merece.
Então a gente quer que ele faça justiça na nossa vida em relação ao outro. Mas quando ele faz justiça em nossa vida, ele faz com um todo. Vai fazer em relação ao outro, mas vai fazer em relação a mim mesmo. E aí eu estou preparado para isso? Por isso que o caminho de perdoar não é fácil. Mas essa decisão fica mais fácil quando eu entendo que a justiça pode se voltar contra mim também. E ao invés disso, eu troco a justiça pela misericórdia. E eu só consigo dizer que eu recebi a misericórdia de Deus se eu tiver misericórdia para dar. A maior evidência de que eu já recebi é que eu tenho para dar. É praticando misericórdia. Eu tenho dificuldade de perdoar porque a pessoa não merece. Não é sobre merecimento. Justiça é sobre merecimento. Misericórdia é você dar a ela, não dar a ela o mal que ela merece. E graça é você dar a ela o bem que ela merece. Quando eu começo a entender que eu tenho que dar ao outro o bem que ele não merece, eu estou afirmando que eu recebi de Deus um bem que eu não mereço. Isso é evidência de que eu tenho a graça de Deus. Ninguém pode dizer, eu tenho a graça de Deus e não consegue distribuir essa graça. Ninguém pode dizer, eu tenho a misericórdia de Deus, Deus foi misericordioso comigo e você não consegue distribuir misericórdia. Ninguém pode dar aquilo que não tem, mas o que você tem, você pode dar. E a maior prova de que você tem a graça de Deus, Deus vai te dar a bênção que você não merece. Que você tenha a misericórdia de Deus, Deus não vai te dar a punição que você merece. Ao invés de justiça, ele vai fazer uma justificação, ou seja, vai entrar no seu lugar. A maior evidência disso é uma decisão coerente, inteligente de liberar o perdão. Quando eu levo o perdão para o lado racional de que é graça e misericórdia no lugar de justiça, eu também consigo perdoar com mais facilidade do que simplesmente levar para o lado do sentimento. Porque o sentimento vai sempre clamar por justiça. É sempre bom a gente ver os dois lados, né? Porque quando a gente nos ensinou a orar, que nós devemos perdoar como ele nos perdoa, né? Perdoar o nosso próximo também. Se a gente pede que ele faça justiça com o próximo, ele vai fazer conosco também, né? Então vai ser sempre ali um relacionamento, uma via dupla, né? Muito bem. Realmente a graça de Deus, ela vem sobre nós e sendo graça não é porque eu mereço, não é porque você mereça. Então viver realmente na condição de que eu preciso ser punido pelo meu pecado é realmente um caminho que te leva a distante de Deus. O caminho da graça te aproxima de Deus, porque ali há o perdão, a restauração e você tem a possibilidade e a oportunidade de levar então uma vida nova com Cristo. É por isso também que na Clínica Jardim de Deus, nós também buscamos colher e gravar alguns testemunhos de pessoas que também passaram por situações semelhantes, de pessoas que também se viram culpadas e acharam que a justificativa disso é a punição, mas a graça de Deus veio sobre elas. E quando participaram da clínica, perceberam e entenderam isso, a vida delas foi transformada. Então, ouça também esses testemunhos que vão ajudar você. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Marisa Ornelas, sou membro da Igreja Presbiteriana. E eu estava buscando de Deus um avivamento. E eu encontrei, através das palestras, da Clínica Jardim de Deus. E eu creio que nada acontece por acaso, porque a palavra de Deus diz, e eis que todos os dias são contados e determinados, enquanto não havia nenhum deles. E Deus tem um propósito em cada vida aqui. Grandes coisas o Senhor fez por mim, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Venham para a Clínica Jardim de Deus, receba mesmo a graça maravilhosa do Senhor Jesus. E se você já se perdoou, mas ainda não se viu livre da culpa, a Clínica Jardim de Deus é para você. Na Clínica Jardim de Deus você encontra a graça que a sua alma necessita.
No site www.clinicajardimdedeus.com.br você tem acesso a toda a nossa programação e agenda com as datas. Acesse o site e faça sua inscrição. E se você deseja falar conosco, nós temos um canal do WhatsApp, que é o 319-7220-9899. E o nosso Instagram, onde você pode deixar um depoimento, pode nos chamar no direct, você pode inclusive sugerir um tema que você deseja ver aqui no programa Jardim de Deus. É @Clínica Jardim de Deus. E todas as quintas-feiras nós temos o culto Jardim de Deus, no Salão Diamante, às 19h30, aqui na sede da Igreja Batista Getsemane. Nós aguardamos você. Você não precisa mais pagar pelo que já foi pago por você. O amor de Deus, de fato, é maior, muito maior do que a sua culpa. Deus não te chama para sofrer. Ele te chama para libertar você. Que Deus te abençoe e até a próxima.